Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder me encontrar contigo de novo nesta manhã para esse tempo de ouvir da palavra de Deus. É um santo privilégio para mim poder compartilhar daquilo que Deus já tem falado ao meu coração, daquilo que Deus tem me ensinado. A gente tem conversado sobre as conversas de Jesus à mesa, os encontros de Jesus à mesa. E nós temos visto nos últimos domingos que quando Jesus estava à mesa, na casa das pessoas, a conversa fluía de um outro jeito. E a gente sabe que é assim também, porque nas nossas casas, nas nossas famílias também, quando a gente está à mesa, a conversa flui de um outro jeito, flui de uma outra maneira. E o texto com o qual nós queremos nos ocupar é o banquete que nós temos em Lucas, no capítulo 14. E lembrando que todo o capítulo 14 de Lucas, ele acontece na casa de um fariseu, e todas as conversas do capítulo 14, com exceção da última perícope, da última parte, dos últimos versículos do texto do capítulo 14, mas senão todo o resto acontece na casa desse fariseu em torno da mesa. E o texto com o qual nós queremos nos ocupar no dia de hoje é o texto de Lucas, o capítulo 14, os versículos 7 a 14, que dizem assim. Eu vou ler também o 14, capítulo 1, tá? Diz assim: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Agora eu pulo lá para o versículo 7, onde diz assim: quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então, você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Essa conversa de Jesus em torno da mesa, nesse fariseu, resulta numa observação de Jesus, a observação de que as pessoas procuravam os lugares de honra. E os lugares de honra, via de regra, nos jantares, nos banquetes daquele tempo, era sentar-se próximo do anfitrião. Quanto mais próximo do anfitrião, mais honroso era aquele lugar. E Jesus, vendo isso, e vendo a disputa que de alguma forma havia pelas pessoas por sentarem o mais próximo possível do anfitrião, Jesus olha aquilo e diz: olha, isso não é bom. E Jesus resgata uma palavra que é lá de Provérbios, o capítulo 25, os versículos 6 e 7. Jesus traz à memória esse texto de sabedoria judaica. Ele traz à memória dos israelitas ali presentes esse texto da sabedoria judaica que diz assim: não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Jesus, quando diz que deu esse conselho, ele está de alguma forma voltando à sabedoria judaica, voltando à sabedoria israelita para trazer novamente a memória, trazer novamente a lembrança do que Deus deseja para as pessoas: humildade. Humildade. Por isso, nessa manhã, o título da nossa mensagem é Um Banquete com
a humildade. Jesus diz no versículo 1 do capítulo 14 que ele estava sendo observado. E aqui no versículo 7 diz que Jesus observa. Há uma troca, há uma interação. Jesus está vendo tudo aquilo e Jesus percebe ali algo bem típico da natureza humana, que é a busca por destaque, que é a busca por exaltação, que é a busca por honra. O ser humano é alguém que busca a honra, é alguém que busca fazer algo para ser retribuído, para ter o seu ego inflado, para ter o seu eu exaltado. O ser humano deseja a autoglorificação, o ser humano deseja a busca por inflar o seu eu. E Jesus diz, isso não é bom, isso não é bom. E Jesus então conta uma parábola, conta uma história de alguém que num casamento buscou um lugar de honra e teve que humilhadamente ir sentar num lugar menos honroso. Jesus com isso está não querendo legislar sobre o lugar onde os convidados sentam para o casamento. Jesus está querendo nos ensinar uma lição de humildade. Na peregrinação espiritual, na vida cristã, na caminhada cristã, a humildade é algo que precisa estar presente. A humildade é algo que precisa estar no horizonte do cristão. Foi a falta de humildade para se submeter ao que Deus pediu que fez com que nós chegássemos na situação em que estamos. Se olhamos para Adão e Eva, nós vemos que Adão e Eva no Jardim do Éden, eles simplesmente se negaram a ser humildes o suficiente para fazer o que Deus pediu ao pé da letra. Isso fez com que eles então caíssem, fossem expulsos e experimentassem as agruras de uma rebeldia diante de Deus. A humildade, ela não gera a falta de humildade, melhor dizendo, ela não gera bênção. A humildade gera bênção. E Jesus, vendo isso, diz, olha, que entre vocês seja diferente, que entre vocês seja a humildade algo do dia a dia. O ser humano, ele busca a honra. Há pessoas que trabalham imensamente porque desejam um dia entrar para a história e serem reconhecidos como benfeitores, como pessoas que fizeram grandes atos, grandes atitudes. Ok, não há problema nenhum em a gente fazer atos bondosos e generosos por uma sociedade inteira. O problema é quando o ser humano faz isso em busca da sua autoglorificação, da sua exaltação. Vivemos tempos em que o ser humano busca a sua autoglorificação e para isso ele precisa se afirmar. E quando alguém não tem a humildade de viver a sua espiritualidade em humildade, ele de alguma forma está longe dos planos de Deus, porque os planos de Deus são planos que pressupõem a humildade como algo que faz parte da vida cristã. O coração humano, ele é tomado por tudo aquilo que a gente usa para alimentar. E quando a gente não permite com que o Espírito Santo de Deus coloque em nosso coração uma característica do fruto do Espírito chamada humildade, Deus não tem como agir no nosso coração, Deus não tem acesso ao nosso coração. Nosso coração precisa ser esvaziado. E essa ação é uma ação de alguém que humildemente reconhece e percebe que Jesus precisa fazer parte da nossa vida, Jesus precisa fazer parte da nossa existência, Jesus precisa fazer parte da nossa caminhada. A humildade, ela precisa estar fortemente ancorada em nosso coração, porque do contrário, a soberba toma conta. Do contrário, nós dizemos, essa palavra que foi dita, essa não é para mim, essa é para o outro. Facilmente a gente não vai aceitar as exortações. Quando a humildade falta no coração do ser humano, o ser humano está, na verdade, longe de Deus, porque ele busca, então, a sua honra, a sua glória, a sua exaltação, ele busca o eu. E a humildade, ela não é algo que nasce com a gente.
A humildade precisa ser aprendida. Aprendida com aquele que é a humildade encarnada. E por que a humildade não nasce com a gente? Porque, como eu falei, lá no Jardim do Éden, os nossos primeiros pais, eles se rebelaram contra Deus e com isso eles foram expulsos, eles foram colocados para longe de Deus e a partir do momento que o ser humano vive longe de Deus, o seu coração é tomado por todas as imundícies que a gente pode imaginar e uma delas é a falta de humildade. E a falta de humildade talvez é o orgulho, a arrogância, a falta de perceber que os outros também estão certos ou que os outros também podem contribuir na minha vida. A falta de humildade, ela abre espaço para uma série de outros problemas tomarem conta do nosso coração. E nós não nos livramos da falta de humildade assim do nada. Nós precisamos aprender com alguém que está fora de nós. A falta de humildade nós não aprendemos por nós mesmos. A humildade, melhor dizendo, ela precisa ser aprendida com Cristo Jesus. E quando a gente olha, por exemplo, para Filipenses, capítulo 2, ali nós temos o hino cristológico, que nos mostra o quanto Deus, o próprio Deus, se esvazia de si mesmo, se torna humilde, para nos ensinar, através da sua humildade, a receber em humildade esse Cristo que na cruz morre por nós e esse Cristo que vem para nos encher o coração da humildade que vem do Senhor. Diz assim o texto de Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 e seguintes. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu li dos versículos 5 a 6 de Filipenses capítulo 2. Jesus se esvazia. O ser humano precisa entender que se nós não nos esvaziarmos, assumirmos uma posição, uma postura de humildade, Deus não tem acesso ao nosso coração. Sem humildade não tem espaço para Deus na nossa vida. A humildade de reconhecer como Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16, onde ele diz: de todos os pecadores eu sou o pior. O apóstolo Paulo tinha consciência de quem ele era. Só que a humildade de reconhecer a sua pecaminosidade não é uma falsa humildade, porque também temos isso. Nós temos também, assim, em nós a capacidade de sermos humildes para sermos admirados. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Isso é falsa modéstia, isso é pecado, isso é tão nocivo quanto a arrogância, quanto o orgulho. Mas o apóstolo Paulo sabia que o bem que ele não queria fazer, o bem que ele queria fazer, desculpem, o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E ele vivia nessa constante luta, e isso fazia com que ele percebesse a sua necessidade de Cristo, porque sem Cristo, o coração dele se tornava arrogante. O coração dele se encheria de autoglorificação. Sem a humildade que vem de Cristo, Paulo se encheria do pecado. Pecado que tenta e que disputa o meu e o teu coração. Nós precisamos aprender a humildade. E Jesus, nesta parábola, ele muito claramente diz, olha, ocupa o último lugar. E com isso ele não está querendo determinar onde devemos sentar num momento de jantar. Não, não é isso. Quando Jesus diz, ocupa o último lugar, ele está dizendo assim, coloca-te na situação de ver o outro como mais importante que tu. Esse é um grande aprendizado da nossa vida cristã.
perceber o outro como mais importante do que eu, perceber o meu próximo como mais importante do que eu. Isso é um absurdo dizer isso nos dias de hoje, onde todo mundo luta por um lugar ao sol, onde todo mundo deseja estar bem, onde todo mundo deseja visibilidade. É impressionante como algumas pessoas buscam isso para si. Mas viver com Cristo é viver na contramão, onde eu diminuo para que Cristo possa crescer, para que Cristo possa ganhar espaço e para que o outro ocupe um lugar de destaque em relação a mim. E aí a gente entende quando Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele com isso não está dizendo: olha, tu é inferior, mas o outro é um igual a ti. Por isso, a única postura que podemos ter é a postura da humildade, de reconhecer as virtudes, as capacidades, os dons e a importância que o próximo tem na minha vida. Quem não tem humildade é arrogante. Quem não tem humildade dificilmente vai poder dizer: eu tenho uma vida com Jesus. Porque com Jesus, ou a gente é humilde, ou a gente não conhece a Cristo. Porque quando a gente conhece a Cristo, a sua palavra nos desestrutura, a sua palavra nos desaloja, a sua palavra nos tira da situação de conforto. A sua palavra nos leva a dobrar os joelhos. A humildade. A sua palavra nos leva a um esvaziamento de nós mesmos. A sua palavra nos leva a humildemente dizer: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha por mim. Senhor, vem morar no meu coração. A humildade que Jesus está querendo ensinar aqui para os fariseus é a humildade daquela mulher que depositou no gasofilácio as suas 2 únicas moedinhas. Enquanto pessoas davam da sua sobra, ela com toda humildade colocou tudo que ela tinha, as suas 2 moedinhas. Talvez moedinhas que perto das ofertas graúdas que os outros davam, parecia piada. Mas a humildade de entregar-se, de dar tudo, a humildade de abrir o coração, a humildade de esvaziar-se na presença de Cristo. Mas o esvaziar-se na presença de Cristo, ele só é possível quando a gente percebe quem Jesus é. Jesus é aquele que perpassa, que perscruta, que conhece o nosso coração. E Ele sabe que os nossos olhos são olhos de arrogância, são olhos de orgulho, são olhos que não conseguem perceber que nós não passamos de pecadores. A humildade me leva a perceber que Jesus ama um pecador como eu. E que Jesus ama e se importa com um pecador como eu. E, portanto, assim como Jesus se importa comigo, que sou pecador, Jesus também se importa com aquele cara que está do meu lado, que vive me irritando. Ah, porque eu não sou como ele. Ok, nesse aspecto tu talvez não é como ele, mas em outros nós somos piores. A humildade me faz perceber quem eu sou. A humildade me faz perceber quem Cristo é. A humildade me faz colocar no meu próprio lugar. A humildade que brota em Cristo. A humildade de Cristo que se esvazia, que abre mão da sua prerrogativa de ser o Filho de Deus, ele se torna humano. A humildade de tornar-se humano e não superdeuses. A humildade de tornar-se humano. Jesus torna-se humano. E nós muitas vezes vivemos com a falsa sensação de sermos, quem sabe, semideuses. E muitas vezes, quanto mais bem formada a pessoa, pior. Quanto mais dominador de técnicas uma pessoa é, mais ela infla o peito. Mas, na verdade, diante de Deus,
nós precisamos admitir que somos como Paulo, pecadores, carentes da graça e da misericórdia. O meu desejo é, e com isso eu quero encerrar também esta fala nesta manhã, o meu desejo é que o teu coração seja tomado, inundado, abraçado pela humildade. E que o nosso coração, o teu, o meu coração, fique muito longe da autoglorificação. Que aquilo que a nossa mão esquerda fizer, a nossa mão direita não fique sabendo. Com isso, Jesus quer nos dizer, olha, se tu faz algo por alguém, faz no anonimato. Porque senão, o teu coração vai ser tomado pelo desejo de grandeza. Olhem para mim, como sou generoso. Olhem para mim, como sou bondoso. Olhem para mim. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. O meu desejo, a minha oração, o meu clamor diário é que o meu coração seja tomado pela verdadeira humildade de saber que eu sou pecador, carente da graça, da misericórdia de Cristo. E de que essa humildade que inunda meu coração, e que eu oro para que todos os dias inunde o meu coração, me leve a olhar o outro e a amá-lo como Jesus deseja. Não busquemos os melhores lugares. Sejamos humildes para vivermos aquilo que Jesus deseja que vivamos. O amor ao próximo e o reconhecimento de quem somos. Que Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua semana. Que a graça, a paz e a misericórdia de Cristo esteja sobre ti. Um abraço bem apertado e nos encontramos então na semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.